Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós queremos nos alegrar nele, nós queremos ficar usufruindo da bênção, da companhia de Deus, todo esse dia que é o dia do Senhor, e eu espero que essa palavra que Ele ministrará antes no nosso coração, ela encontre lugar na sua vida e te ajude a passar por esses tempos, por essas dificuldades, pelas suas lutas, que Deus te ajude em nome de Jesus. Vamos falar com Ele, vamos entregar esse momento nas mãos dEle, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dirija, para que Ele fale conosco. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permite, de ministrarmos e trocarmos, ó Deus, essas não só informações, mas essa fonte de vida para quem está nos assistindo. Que o Senhor, ó Deus, que já me abençoou com essa palavra, possa abençoar igualmente e ainda mais aqueles que estão nos assistindo. Que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, cubra essa pessoa de bênçãos, afaste todo o mal da vida dela e que nesse momento os pensamentos dela sejam na Tua palavra, na ministração do Teu Espírito. Leva o nosso pensamento cativo, ó Deus, de forma que nós possamos ir para um outro nível agora e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O texto que Deus nos deu para compartilharmos hoje se encontra no Salmo de número 121. O Salmo de número 121 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o Senhor não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que palavra fantástica essa que Deus traz para nós hoje. É fantástico porque inicialmente ela é um grito, um gemido que expressa o que vai no coração humano quando se vê num beco sem saída. Como que a gente pensa nessas horas? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair dessas? Para quem eu vou apelar numa hora dessas, numa situação dessas? E gente, todos esses questionamentos que se passam na nossa alma, no nosso interior, eles são legítimos, eles são reais, mas eles estão aí dentro de nós, para cada problema que surge, cada vez que a gente se depara com algo novo nas nossas vidas e a gente acha que está sem saída, a gente tem essa maneira de liberar aquilo que está nos sufocando, né? A gente fala, a gente grita, né? Então, mas o que é interessante nesse salmo é que esse grito de desespero, ele é imediatamente substituído por uma declaração de fé. De onde me virá o socorro? É o grito. E aí a resposta é imediata. O Senhor virá em meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na verdade, a declaração de fé é bem mais extensa do que o próprio grito de desespero, porque a resposta não é só o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não é tão vaga assim a resposta. Para um único questionamento da alma, né? O que eu vou fazer agora? De onde me virá o socorro? Esse é o questionamento. Para esse único questionamento, o mesmo salmista, ele vai discorrer um sermão sobre o cuidado de Deus nos outros 7 versículos.
certamente ele tinha experimentado isso na sua vida, porque o Salmo ele é fruto de uma experiência com Deus, é uma poesia que é escrita, não é, inspirada pelo Espírito Santo, mas em função de uma experiência vivida pelo salmista, não é, ou só dele mesmo, uma experiência pessoal, ou como era o caso aqui, da experiência do salmista como sendo dentre a nação de Israel que precisava do socorro de Deus, né? Então, ao escrever a primeira linha do Salmo, ele se recorda de um momento de profundo desespero pelo qual eles haviam passado, um momento esse tão desolador que ele achava que não tinha saída, que não tinha solução, mas quase tão forte quanto o seu grito de desespero, a sua própria alma se recorda de quem o livrara da aflição. É um daqueles salmos em que o escritor tem um insight divino, como o profeta Jeremias teve nas Lamentações, que ele, no capítulo 3, que ele vem discorrendo sobre a aflição pela qual ele tem que passar, mas naquele ponto, chega num ponto que ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu quero me lembrar daquilo que vai me trazer esperança, eu não vou ficar pensando nas coisas ruins, do sofrimento. Então isso é um insight, é uma coisa, uma revelação divina, né, no momento de aflição, porque todos nós passamos por momentos assim, por situações assim, e se tem uma coisa que dá vontade de fazer nessas horas, nesses momentos, é gritar. Eu não sei onde o salmista estava quando gritou, de onde me virá o socorro? Eu, por exemplo, eu dou esses gritos dentro do carro, vidros fechados, som ligado alto, para ninguém me ouvir e nem pensar que eu sou louco, embora eu não seja completamente normal, porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, já diz aí a máxima. Tem gente que extravasa de outro jeito, tem gente que extravasa aquilo que está pensando ou passando, não gritando, mas chorando, por exemplo. Tem outros que, mais violentos um pouco, eles extravasam isso socando, esmurrando alguma coisa. É a terapia de cada um, né? Algumas não tão moralmente corretas, mas elas estão aí. Engraçado que quando a gente tem esses surtos, nós perguntamos para Deus de onde é que virá o nosso socorro. Senhor, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Senhor, como é que eu vou resolver essa questão? Senhor, por que isso tinha que acontecer comigo? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? O salmista, ele não faz isso. Ele grita ao vento, ou ele grita dentro da sua própria alma. Foi apenas um grito de desabafo de alguém que experimentaria, ou que experimentara, depois do grito, o socorro de Deus. Então o salmista vem discorrendo sobre o cuidado de Deus para com ele nos outros 7 versículos do Salmo. Isso é muito interessante, porque é um grito de desespero, de angústia, para 7 declarações de fé. Olha que coisa impressionante. É assim que tem que ser na vida de quem segue Jesus, de quem tem Jesus no coração. Para cada angústia que quiser se instalar nas nossas mentes, no nosso coração, haverá em contrapartida 7 declarações de fé para nos estabilizar emocionalmente, espiritualmente. Viver pela fé não significa viver sem momentos angustiantes. Não, infelizmente não é assim. Mas para quem tem Jesus na vida, para quem tem Jesus no coração, sempre haverá resposta, sempre haverá consolo, sempre haverá 7 argumentos de fé para nos fazer lembrar de que Deus não nos deixará, de que Deus nem nos abandonará à nossa própria sorte. Ninguém que, sendo de Deus, e tenha passado ou esteja passando por angústias, tribulações, pelos vales sombrios da vida, vai perecer sem o cuidado de Deus. Humanamente falando,
nós podemos ter que enfrentar muitas situações angustiantes sozinhos, mas Deus seguramente sempre estará lá para nos apoiar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar a levantar, para nos restaurar, para renovar as nossas forças. Assim como a angústia e o sofrimento não são prerrogativas únicas e exclusivas do salmista, porque isso aí todo mundo passa, o socorro de Deus também não é exclusividade dele, é de todo mundo que grita para Deus como ele gritou. O que o salmista expressa aqui é a verdade, é a realidade de todos os que conhecem o Senhor da vida. Mas conhecendo ou não a Deus, há momentos em que a gente se sente só. Por quê? Porque nós somos humanos e quando não temos um igual para nos apoiar, para nos ajudar a passar pelos problemas, a gente se sente abandonado. Jó se sentiu assim, a esposa, os amigos, até mesmo os seus empregados que recebiam dele, que eram sustentados por ele, até mesmo os empregados se afastaram dele quando ele ficou doente. Paulo também se sentiu assim, abandonado. Lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, ele diz que na sua primeira defesa, ninguém apareceu para apoiá-lo, todos o haviam abandonado. O próprio Jesus se sentiu assim, seus discípulos, seus seguidores, os mais chegados a ele, pessoas que o acompanhavam há anos, na hora H, não lhe deram o suporte que ele precisava e ele se sentiu só. Ele suou gotas de sangue no Getsemane, no jardim de Getsemane, porque sabia que ia ter que passar por uma prova muito violenta, por uma agonia muito grande. E como? Sozinho, sem o apoio daqueles que deveriam estar lá com ele. Então, o salmista, ele olha à sua volta num primeiro momento, não vê ninguém que pudesse ajudá-lo e grita: de onde me virá o socorro se ninguém está aqui para me ajudar, para me apoiar, para me consolar, para me incentivar, para me bancar, para me dar força? Nós somos, gente, eu acredito que eu esteja falando para pessoas como eu, cidadãos urbanos. Então a gente vive cercado por gente de todos os lados. E ainda assim, há momentos em que nós nos sentimos sós. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas experimenta ir almoçar sozinho num restaurante. É muito chato, é muito desagradável. A gente olha para um lado, olha para o outro, na esperança de encontrar alguém conhecido, para não se sentir só, abandonado. A gente até come, mas não é como quando a gente está acompanhado. Tudo fica mais gostoso quando a gente não está sozinho. Mas a gente precisa aprender que as pessoas parceiras, mesmo aquelas que são nossas parceiras, elas nem sempre podem estar conosco onde estivermos. A gente precisa aprender que pessoas têm limitações, que não as permitem nos ajudar em determinadas situações. O Salmo 38, o verso 11, deixa eu ler para você aqui, para você entender o que o salmista falava aqui, no verso 38, Salmo 38, verso 11, meus amigos, é outro salmo de Davi, meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, que era o pecado dele, eles ficam longe de mim os meus vizinhos, ele diz. Olha que coisa, isso é próprio do ser humano. Eu faço isso, você faz isso, todos fazemos isso uns com os outros. Mas veja o que um outro salmo, 27, versículo 10 diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
Que coisa fantástica! Que Deus maravilhoso é esse nosso! A gente pode cair no esquecimento das pessoas, a gente pode ser desprezada pelas pessoas, mas Deus sempre vai estar lá conosco. E embora nós tenhamos uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, do calor humano, do apoio das pessoas, da compreensão das pessoas, do perdão das pessoas, do incentivo das pessoas, do braço estendido das pessoas, não podemos depender disso. Não podemos contar com isso para muitas situações na vida. É por isso, inclusive, que o salmista parece estar em desespero no primeiro versículo. Certamente ele já tinha sido decepcionado, ou ele já tinha se decepcionado com alguém, já tinha visto o seu mundinho desmoronar, por esperar demais das pessoas, dos amigos, dos parentes, dos governantes, dos religiosos, e pior, de si mesmo. E ele chega à conclusão que isso só piorava o que já estava ruim. Expectativa demais. A gente às vezes tem expectativa demais até conosco mesmo. Isso não é bom. A gente precisa saber quem é. A gente precisa saber do que é capaz. A gente não pode se enganar com relação a ninguém, nem a nós mesmos. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, meu querido, minha querida, virá do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. Para cada tribulação, para cada problema, para cada tristeza, para cada decepção vivida, Deus estará lá conosco para que a gente não passe por isso sozinho. Deus não está conosco para evitar que passemos pelo que temos que passar. Não. Se Ele fizesse isso, Ele estaria fazendo o que diz aquela expressão popular, criando cobras no quintal. E é o que muitos pais fazem. Por quererem poupar os seus filhos de tudo, acabam transformando os seus filhos em monstros, em cobras. Deus não faz isso conosco, não. Ele sabe que a gente precisa passar por certas coisas para sermos gente. Ele não tiraria isso de nós, porque Deus não quer que a gente se transforme em monstros. No entanto, Ele não deixa a gente passar pelas tribulações sozinhos, sem que Ele esteja presente para termos em quem nos apegar quando estivermos fracos, desgostosos, abatidos, a ponto de sucumbir. E para os mais desavisados, para aqueles que insistem em interpretar aquilo que está escrito, mas que a palavra de Deus não está dizendo, porque tem gente que quer ler o que quer ler, quer ouvir o que quer ouvir, e na maioria das vezes não é isso que está escrito. A pessoa interpreta aquilo que quer ouvir, aquilo que quer ler, mas não é isso que é a palavra de Deus. Então, para aqueles que são assim, os versículos de 2 a 8 do Salmo 121 dão a impressão de que Deus coloca uma espécie de blindagem sobre o seu povo. Blindagem essa que vai impedir que tenhamos que passar pelos problemas. Isso não poderia ser mais inverídico. É uma péssima interpretação que vai fazer com que quem pensa assim se frustre com Deus. Mas então do que é que Deus vai nos proteger se temos que passar pelas adversidades, pelas tribulações, pelo sofrimento? Que espécie de proteção é essa? O que a gente pode esperar de Deus? O versículo 3 diz o seguinte, a primeira coisa: Ele não permitirá que você tropece. Deus vai proteger a gente de tropeçar. Isso é, Deus não vai deixar a gente ficar trôpega, tendo que se apoiar em muletas para seguir com a vida. Tem muita gente com muletas, tem muitos crentes com muletas na vida. O álcool é um deles, né? A vida pregressa, proscrita, a vida, não é, cheia de
segredos. É uma muleta, porque a pessoa fala assim, eu preciso disso. Ela usa isso como um escape para as situações da vida que ela enfrenta. Deus não quer isso para os seus filhos. Quando e se estivermos prestes a cair, Ele será a nossa escola. Ele será a nossa barra de apoio. Ele será a pessoa que sempre estará presente, porque Ele é onipresente. E Ele estará sempre conosco para nos apoiar, porque Ele é onipotente. Ele pode nos ajudar. Algumas semanas antes de morrer, meu pai, que morava sozinho até então, foi se levantar durante a noite para ir ao banheiro, caiu da cama, não conseguiu se levantar mais. Isso foi lá pelas 3 da manhã. Ele se arrastou por boa parte da casa para ver se alcançava o celular, que deveria ficar do lado dele o tempo todo, mas sabem como é que é a pessoa, tem gente que é teimosa. E o chão da casa é de taco e não estava nas melhores condições, por isso ele se ralou bastante naquele piso, se arrastando. O meu irmão só foi encontrá-lo caído cerca de 9 horas depois, perto do meio-dia. O que eu estou querendo dizer, contando para você essa nossa experiência? Nós não podemos estar onde precisamos estar o tempo todo, mas Deus pode. Certamente Deus estava com meu pai lá naqueles momentos. Ele não estava só. Se a gente chegar a cair, Deus não vai aparecer só 9 horas depois para nos socorrer. É na hora, Ele está ali. Deus está presente. Uma outra coisa que o Salmo revela para nós, que Deus vai estar sempre alerta, mesmo quando a gente estiver dormindo, não é? O guarda de Israel não dorme, verso 4, não é? Ele nem tosqueneja, ele não dá aquela piscada, aquela fisgada que a gente costuma fazer. Séculos mais tarde, Jesus vai demonstrar isso lá no Getsêmani, que eu já citei antes. Enquanto ele estava lutando o que deveria ser a nossa luta, porque Jesus estava indo para a cruz por nossa causa, ele estava morrendo no nosso lugar. Então, enquanto ele estava lutando o que deveria ser a nossa luta, os discípulos estavam num sono ferrado, não conseguiram ficar orando junto com ele. Foi difícil para Jesus ver aquela cena, mas ele estava lá. Ele estava lá. Quem anda com Deus pode dormir sossegado, sem problema. O Salmo 4, verso 8 diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. É isso aí. E uma terceira e última coisa, isso é um tanto repetitivo, mas eu preciso dizer, Deus vai nos guardar do sentimento, da sensação de abandono. Quem anda com Deus, ainda que se sinta só, precisa entender, pela fé, que não está só, que está sempre acompanhado e bem acompanhado. Parafraseando aquela máxima que diz, antes só do que mal acompanhado, quem anda com Deus nunca está só, está sempre bem acompanhado. Deus é fiel à sua palavra e o que Ele prometeu Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Está escrito lá em Números 23, 19. Ele prometeu estar conosco todos os dias e está. No calor do dia e nas trevas da noite, não importa, Ele vai estar conosco. Ele foi nos buscar no império das trevas, Ele foi ao inferno para nos resgatar, e hoje, quando é preciso, Ele atravessa conosco os nossos infernos existenciais. Se a sua vida está, como muita gente costuma dizer, um inferno, você não está só. Deus está com você, e essa perspectiva de que Deus está com você vai melhorar em muito a sua performance de vida, o seu jeito de levar a vida.
Porque quando a gente não está só, a gente vive a vida de uma maneira diferente de quando estamos sós. Uma vez eu preguei sobre Deus estar à nossa frente, atrás de nós, à nossa volta, em cima e embaixo de nós. Em outras palavras, nós estamos dentro de Deus, envoltos por Deus como tudo mais no universo. E Ele quer proteger a nossa integridade espiritual, e vai, se nós andarmos com Ele como Ele anda conosco, porque Deus está conosco o tempo todo. O problema é se a gente está com Ele o tempo todo. Ele quer proteger a nossa integridade emocional, e vai, se você confiar nele. Ele quer proteger a nossa integridade mental, e vai, se nós, ao invés de ficarmos gastando a maior parte do nosso tempo livre com as redes sociais, nós gastarmos algum tempo com as Sagradas Escrituras, porque o pouco com Deus sempre será muito. Ele é o nosso protetor, o nosso guardador. De onde me virá o socorro? Não importa quantas vezes você se faça essa mesma pergunta, a resposta será sempre a mesma. O seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Ele guardará a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Ele lhe resgatou, Ele vai lhe manter até o fim. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.